Conversa agora é sobre IPTU, mas eu tenho que te dizer algumas coisas antes, especialmente porque a OAB ela escolhe alguns impostos para falar de vez em quando, obviamente saindo de espécies tributárias. Se a gente for olhar uma estatística macro, você vai ver que espécies tributárias representam, obviamente, o maior tema de maior exigência na nossa prova. Por quê? Porque você tem 13 impostos diferentes, além de empréstimos compulsórios, contribuições, taxas, contribuições de melhoria, que são as espécies tributárias. Só que a OAB tem muito esse nicho. Ela gosta muito de taxa, a gente vai falar sobre isso ainda. Ela gosta muito de puxar alguma coisa, é mais em segunda fase, sobre empréstimo compulsório. Na primeira ela quase não cobra. Mas ela adora também pegar, volta e meia, um imposto para poder discutir. Só que ela tem uma característica muito marcante, gente, e essa é a parte importante, que é a seguinte. Quando ela fala para você, por exemplo, de um IPTU, que é o tema que nós vamos tratar agora, ela acaba ficando em cima da mesma informação. Quer discutir se tem um princípio aplicável a ele, se ele tem que respeitar uma anterioridade, caso ele seja majorado, se ele pode ser majorado por meio de um decreto, aquelas questões atinentes e inerentes à legalidade, à anterioridade e a outros princípios, como é o caso bem direcionado para o IPTU de progressividade. E o AB também, eu usei isso aqui para poder dar uma ideia para você de como que essa prova está hoje, e ela vai puxando um pouco de matéria. Ela cobrou recentemente sobre um IPTU que estava sendo cobrado de um terreno de marinha. Tá? Às vezes você nunca nem estudou isso na sua vida, e nossa, mas como é que a prova pode e vai cobrar esse negócio? Ela faz associação a outras matérias. É por isso que o professor fica falando para você, cuidado, não joga o constitucional fora, não joga o direito do trabalho fora, porque volta e meia ela vai encaixar isso aqui. Mas o que pode te tranquilizar, gente, é o norte. Que norte é esse? Toda vez, por exemplo, que ela falar de IPI com você, ela vai ter as principais cobranças em cima de seletividade, não cumulatividade, de noventena. A gente vai mirar nisso, a gente vai entender, processar e vai ficar tranquilo para a prova. Toda vez que ela falar para você de imposto de renda, por exemplo, ela vai perguntar se ele é progressivo ou não, se ele pode incidir sobre uma indenização. Então ela tem os temas de preferência dentro de cada tributo, dentro de cada imposto. É o que ela faz no IPTU. Então eu separei aqui para você como IPTU, porque recentemente a OAB já discutiu várias questões sobre esse imposto, só que geralmente ela tem o norte dele, tá bom? Então já vamos para a primeira questão aqui para falar desse imposto do município, ou do Distrito Federal, né? Em dezembro de 2017, João adquiriu o domínio útil de um terreno de marinha. Em 2018, ele foi surpreendido com a chegada de duas notificações, uma da Secretaria de Patrimônio da União, para o pagamento do foro anual à União, e outra do município, contendo a cobrança do IPTU do imóvel. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vou ler tudo primeiro. Letra A cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também é contribuinte do IPTU. Letra B. A dupla cobrança é indevida, pois, tratando-se do mesmo imóvel, a base de cálculo e o fato gerador do foro anual e do IPTU seriam idênticos, configurando o bis in idem, vedado em matéria tributária. C. A cobrança do IPTU é indevida, pois, sendo o imóvel de propriedade da União, goza de imunidade recíproca. E D. Como ambos os tributos, foro anual e IPTU destinam-se a entes federados distintos, é admissível a dupla cobrança. Bom, vamos entender um pouco melhor sobre esse IPTU, mas veja que ela citou aí foro anual, ela falou em terreno de marinha, você precisava puxar alguma coisa ali, geralmente a gente escuta isso dentro do direito constitucional, às vezes nem estuda tanto isso porque nem lá no direito constitucional não cai, então tem que ficar esperto sobre como a prova acaba exigindo isso aqui da gente. Mas nesse caso, obviamente, valeria a pena você focar no que o direito tributário fala para você, um dos pontos mais simples do que diz respeito ao IPTU, gente, que é o fato gerador. Todo tributo tem um fato gerador. É aquele fato descrito na lei que, se a gente materializar, vai fazer nascer o nosso dever de pagar. Vamos voltar na nossa linha lá, justamente para aproveitar isso aqui, ó. Veja, eu tenho hipótese de incidência. A hipótese de incidência é a presença da lei.
E aí, quando eu materializo aquilo que está na lei, eu realizo o fato que gera uma obrigação tributária, um dever de pagar. Pronto. Então, a lei vai sempre definir qual é o fato gerador. E no caso do IPTU, gente, o fato gerador é a propriedade, a posse ou a titularidade do domínio útil de um imóvel. Então, veja aqui que apenas conhecendo o fato gerador de um imposto, usual do dia a dia, você consegue passar por cima dessa questão. Porque você vê na letra A aí, ó, a cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também é contribuinte do IPTU. O que nós acabamos de anotar? Propriedade, posse ou titularidade do domínio útil. Quem dita para a gente a regra lá sobre o sujeito passivo desse IPTU é o artigo 31 do CTN. Então, é uma questão que parecia ser difícil, mas na verdade não era. Se você soubesse o fato gerador, geralmente é uma informação muito básica do tributo, e não muda isso. Ainda que o seu município possa cobrar um IPTU com a liberalidade dele, com a liberdade dele, ele que define a alíquota dele, ele que define se ele quer dividir isso em zona fiscal ou não, se ele quer aplicar um critério seletivo, ele pode. Tudo dentro do IPTU, no que eu acabei de dizer aqui para você, pode ser trabalhado. Eu vou aprofundar isso daqui a pouquinho na próxima questão. Mas você vai ver aqui que a propriedade, a posse, a titularidade do domínio útil de um imóvel urbano é fato gerador do IPTU de qualquer município, qualquer cidade do país, tá bom? Mais de 5.000 municípios têm o mesmo fato gerador. Agora, você pode pegar a sua cidade, que coloca aí que a alíquota dele é de 2%, e que para outro bairro a alíquota é de 4%, e lá no outro município a alíquota vai ser de 1%, então isso é normal de acontecer. É a autonomia legislativa que o município tem, tá bom? Então, parece difícil, mas não é. Só para eliminar as outras aqui, letra B, a dupla cobrança é indevida, pois tratando-se do mesmo imóvel, a base de cálculo e o fato gerador do foro anual e do IPTU seriam idênticos, configurando um bis in idem vedado em matéria tributária, tá? Esse bis in idem aí, gente, a princípio seria mais do mesmo, seria eu cobrar o mesmo tributo, por exemplo, 2 vezes, tá? Então seriam situações distintas, né? Eu tenho um imposto de um lado e do outro lado eu tenho um foro anual. C. Cobrança do IPTU é indevida, pois sendo imóvel de propriedade da União, goza de imunidade recíproca, tá? Seguinte, ele já tem o domínio útil, então poderia exercitar a cobrança. A OAB cobrou há um tempão atrás, que o tempo passa muito rápido, uns 10 exames aí atrás ou mais, ela cobrou uma questão aí que falava sobre um imóvel que era de propriedade de um município ou da União e que ele foi vendido por uma promessa de compra e venda. E aí perguntava se poderia incidir o tributo, texto de uma súmula, que no caso lá era 583 do STJ, que ela falava aí que essa promessa de compra e venda ela poderia fazer e poderia ensejar já a cobrança do tributo, tá? Independentemente lá do registro, no CRI, foi o que a questão citou, tá bom? Então ela fez uma associação há muito tempo atrás, em cima de algo meio próximo desse negócio aqui, só encaixando aqui para te deixar mais confortável. E a D, como ambos os tributos, foro anual e IPTU, destinam-se a entes federados distintos, é admissível a dupla cobrança. Aí você entra no conceito lá de bitributação, né? Bom, era só o fato gerador que a gente precisava, artigo 31 do CTN, letra A. Próxima. Em 2015, município X estabeleceu por meio da Lei 123 alíquotas progressivas do IPTU, tendo em conta o valor do imóvel. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Eu tenho um pouquinho para te falar antes da gente entrar nessa questão. Por quê, professor? Nós tivemos uma emenda à Constituição antiga, lá nos anos 2000, é a número 29. E ela fez uma inclusão interessante para nós aqui no que diz respeito ao IPTU. Eu vou puxar um gancho aqui com você para a gente discutir princípios inerentes a esse imposto, justamente para você entender melhor como isso funciona e quais princípios que podem e seriam aplicáveis a esse imposto do município, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, vamos colocar aqui para nós. A emenda que trouxe isso foi a 29 de 2000. Você tem uma súmula, que é a 668 do STF, que ela vem falar assim, só dando mais informação para você,
que é inconstitucional a utilização de alíquotas progressivas para o IPTU, tendo por base o valor venal do imóvel antes dessa emenda 29 de 2000, por uma situação meio óbvia. Nós temos assim, gente, a progressividade, ela se divide para o IPTU, no tempo e no valor. A progressividade no tempo, ela já existia desde a Constituição anterior, 67. A progressividade no valor, ela só veio aqui, com essa emenda 29 de 2000. Por isso que era inconstitucional a cobrança desse negócio antes da emenda 29 de 2000, certo? Eu já uso isso daqui a pouco de novo. Nós temos 3 princípios que são aplicáveis ao IPTU. Proporcionalidade, seletividade e progressividade. E essa progressividade, a gente já colocou ali, se divide em tempo e valor. Então, se a prova perguntar para você se o IPTU pode ser seletivo, você já sabe que pode. Se ele é proporcional, sim. Se ele pode ser progressivo, tanto no tempo quanto no valor, sim. Essa informação aqui já seria suficiente para a gente conseguir resolver a nossa questão, aliado aqui com essa história que eu acabei de te dizer. Só que eu quero mostrar um pouco mais aqui, até para ficar mais fácil para você conseguir enxergar como que o IPTU pode ser construído. Vamos lá. Vou colocar 2 imóveis aqui, gente. Eu tenho aqui um lote, o valor de R$400 mil. E aqui eu tenho um outro imóvel que eu edifiquei nele. Botei uma casa lá, botei um comércio e ele ficou com um valor de R$1 milhão. Primeiro ponto importante é a gente aproveitar um paralelo, gente. O IPTU e o ITR são tributos que têm a mesma base de construção. Propriedade, posse ou titularidade do domínio útil como fato gerador. Só que a gente vai ver que o IPTU é para propriedade urbana e a rural fica com o ITR. No IPTU, aquilo que a gente edifica no imóvel, a famosa benfeitoria, faz toda a diferença para o cálculo desse tributo, diferentemente do ITR, porque o ITR ele vai incidir sobre terra nua. O que é isso? Ele exclui qualquer tipo de benfeitoria. Você pode ter uma propriedade rural, uma fazenda enorme aí, e ela não vai levar em consideração, por exemplo, uma mansão que você tem na sua fazenda, uma piscina, curral, galpão, ela só leva em consideração a terra. No IPTU não, inclusive tem um monte de município que abusa. Tem município que sai notificando o contribuinte falando assim, ó, me informa se você fez aí alguma modificação no seu imóvel, porque senão eu vou cobrar a diferença e ainda vou lançar uma multa aqui para você. E aí tem município que pede, inclusive, para que você informe e quer tributar, por exemplo, quando você foi lá no seu apartamento e encheu ele de armário. Armário é bem móvel e não incide. Se eu vou lá e coloco um tapete persa gigante na minha casa, uma TV do tamanho desse mundo aqui na sua casa, e o IPTU vai aumentar 10 vezes, não faz sentido algum, é só para benfeitoria. Certo? Com essa ideia, a gente consegue até ver melhor como que esses princípios irão trabalhar. Vamos voltar para lá? Esse aqui, então, gente, é o imóvel urbano não edificado. É um lote, por exemplo. Esse outro aqui eu edifiquei uma casa, edifiquei um comércio. Nós vamos ver que há uma relação aqui meio inversamente proporcional. Por quê? Te falei que base de cálculo é valor. No caso do IPTU é o valor venal do imóvel, quanto vale o seu imóvel. E a alíquota será sempre um percentual. Quando a gente multiplica isso, descobre quanto que paga. Esse cara aqui, ó, proporcionalmente, ele vai pagar menos, porque o imóvel dele vale menos. E esse aqui, proporcionalmente, ele vai pagar mais, porque o imóvel dele vale mais. Só que eu já adianto para você, gente, que o que vai arrebentar a história, o cálculo do IPTU, não é o valor dele. Claro que o valor influencia, né? Mas é a alíquota, especialmente se ela for ou estiver progressiva. Como assim? Eu vou para cá antes, ó. Seletividade. Vamos imaginar o seguinte, tem muita cidade aí que se divide por zonas fiscais. Então vamos fazer uma zona fiscal aqui. Vamos colocar uma cidade que tem a primeira zona fiscal dela aqui,
E ela distribuiu da seguinte maneira, vai ouvindo. Olha, o cara que tem um imóvel urbano edificado para residência vai pagar uma alíquota de 0,55. Se ele edificar um comércio, ele vai pagar uma alíquota de 1. Aqui é a primeira ilustração sobre seletividade, gente. Ele pode sim estabelecer uma alíquota diferente em vista da utilização do seu imóvel, tá? A seletividade no IPTU ela é vista desta maneira, ok? Então, se eu uso para residência, é minha moradia, é minha casa, eu preciso morar. Agora, se eu uso para comércio, eu tenho uma atividade ali, eu tenho um lucro, né? Então, eu vou cobrar um pouco mais desse cara. Vamos imaginar, vem para o lado de cá, que esse município tem lá uma quarta zona fiscal. E a zona fiscal aqui vai dizer o seguinte, olha, o cara que tiver um imóvel urbano edificado para residência vai pagar 0,15. E o cara que tiver um imóvel urbano edificado para comércio vai pagar 0,35. Isso aqui também mostra para a gente um critério de seletividade, gente, por localização. O seu município pode sim, o DF pode sim fazer isso. Ele pegar um bairro nobre e colocar uma alíquota maior para a casa ou para o comércio, e um bairro mais humilde, um bairro mais afastado, uma alíquota menor para a casa ou para o comércio. Então, colocar a alíquota diferente pelo jeito que eu uso o meu imóvel e a alíquota diferente pela localização do meu imóvel, isso é seletividade, ok? Beleza. Agora vamos para a progressividade, que é o que vai pegar aqui na questão. Essa primeira zona fiscal fala o seguinte, eu quero que você edifique, porque se você não edificar, entre aspas, eu vou te punir. Então você vai pagar 4%. Isso é progressividade, gente. Olha, eu quero que você edifique, porque se você não edificar aqui nessa zona, você vai pagar 1%. Para esse cara aqui é bem maior, né? Isso é progressividade em razão do valor. Progressividade em razão do valor. Nós temos para o IPTU aquele princípio que você escuta geralmente lá no direito agrário de função social da propriedade. Para que você compra um imóvel urbano? Não é para especular. Tem muita gente que especula, faz parte. Não deixa de ser um negócio. Mas a lei espera algo de você. E a lei espera que você edifique uma casa ou um comércio. Por que você compra um imóvel rural? Para produzir, por agricultura, por pecuária. É isso que a lei espera de você. Então, se você faz o que eu, lei, espero de você, você paga 1, você paga 0,55. Se você quer teimar comigo, eu vou te punir. Então, você vai pagar 4. Isso é progressividade em razão do valor. E foi essa progressividade em razão do valor que veio lá com a emenda à Constituição 29 de 2000. Então, isso é uma previsão constitucional de progressividade. Quando você for para o artigo 156 lá da Constituição Federal, ele vai aparecer aqui daqui a pouquinho, você vai ver que o IPTU pode sim ser progressivo, e era isso que aquela questão estava discutindo. Só para te mostrar aqui, para ficar tudo completo, o que é a progressividade no tempo, gente? Tem muito município que aplica também. Ela fala assim, ó, você tem que edificar uma casa ou um comércio. Então, vamos imaginar aqui que você tem uma casa, um lote, 2014, 15, 16, 17, 18. E eu aprovei a minha lei lá, municipal, falando que eu vou aplicar a alíquota progressiva no tempo a partir de 2016. Então, eu não estou edificado aqui na primeira zona, eu pago 4. Aqui, continuo sem edificar, pago 4. Lá em 2016, vou começar a aplicar a alíquota progressiva no tempo. Ó, filho, daqui para frente, então, você não quer respeitar a função social, não? Vai pagar 6. Ah, em 2017 não edificou, vai pagar 8. Em 2018 vai pagar 10 e vai crescendo até o limite que a lei do município aprovar. Isso é progressividade no tempo, ela vai crescendo à medida que você não cumpre a destinação que a lei pretende, que a lei espera sobre esse imóvel, tá? Então o que aplica-se para o IPTU? Proporcionalidade, progressividade no tempo e no valor e seletividade. Ah, eu falei que ia fechar a conta para você, só para mostrar aqui, gente. Esse cara aqui, ó, não edificou. Então, progressivamente, ele vai pagar mais, ele vai pagar 4%. E esse cara aqui, ele edificou. Então, progressivamente, não tem. Ele está cumprindo a função. Se for um comércio, por exemplo, ele vai pagar 1. Se você fizer aí, ó, 4% de 400 mil e 1% de 1 milhão,
você vai ver que esse cara aqui ó, vai pagar menos que esse outro ali de cima, tá bom? Vamos lá, vamos fechar a nossa questão então. O município X estabeleceu por meio da Lei 123 alíquotas progressivas para o IPTU, tendo em conta o valor do imóvel. Você sabe que pode, né? Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A lei é inconstitucional, pois a Constituição da República admite alíquotas progressivas do IPTU apenas se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, o que não é a hipótese. A lei, gente, é constitucional porque a Constituição autoriza, tá bom? Letra B. A lei é inconstitucional, pois viola o princípio da isonomia ou da igualdade. Só um comentário aqui, gente. O princípio da igualdade fala que, diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. Só que o princípio da igualdade, aqui, o princípio da função social da propriedade passa na frente dele, tá? Justamente para poder dar essa ideia de destinação ao imóvel, porque tem que evitar o que a prefeitura chama de vazios urbanos, tá bom? Então, não viola a isonomia, não. Letra C. A lei está de acordo com a Constituição da República e a fixação de alíquotas progressivas poderia até mesmo ser estabelecida por decreto. O que isso quer dizer? Nós vimos lá na parte de princípios que alguns tributos podem ser majorados ou estabelecidos por meio de decreto, alíquotas. Quais são eles? Imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF e a CID combustível. O IPTU não está nesse rol, tá bom? Então o IPTU não pode ter a alíquota progressiva estabelecida por meio de decreto. Lembra da dica que eu te dei? Veja tudo como regra. A regra é estabelecer isso por meio de lei. Então, bastante cuidado com isso. E para fechar, olha a letra D aí. A lei está de acordo com a Constituição da República, que estabelece a possibilidade do IPTU ser progressivo em razão do valor do imóvel. Artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Exatamente assim que funciona, exatamente da forma que nós discutimos, tá bom? Então, atenção. Quando eu falo que tem que mirar naquilo que interessa, a prova, quando quer discutir sobre IPTU, ela costuma pegar essa linha aqui de abordagem, tá? Então ela trouxe aí questões relativamente recentes para poder tratar sobre esse imposto do município. Foi embora o nosso bloco e a gente muda mais uma vez de tema.